Olha, por um período bem curto, mas assim, super explosivo, um homem só redesenhou o mapa da Europa e, mais que isso, mudou as leis de um jeito que a gente sente até hoje. Bora mergulhar de cabeça na era napoleônica. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que uma pessoa só chegou a definir uma era inteira? Não é só sobre ser um gênio militar, não. A questão é como alguém concentra tanto poder a ponto de decidir o futuro de um continente. Para entender isso, a gente precisa ir além do mito e conhecer a pessoa. E tá aí ele, Napoleão Bonaparte. Um cara que veio assim, do nada, mas com uma ambição, uma genialidade militar e uma sede de poder que simplesmente tomaram conta do início do século XIX. E olha, ele realmente mudou as regras do jogo na Europa para sempre. Beleza, então vamos começar a entender essa história. Tudo começa com a forma assim super rápida como ele consolidou o poder lá na França. Mas como ele conseguiu? Então, guardem bem esse ano, 1804. É aqui que o jogo vira. A ambição de Napoleão deixa de ser só sobre governar a França e passa a ser, literalmente, sobre ser o império. E olha que momento, uma atitude super audaciosa. Quando ele se coroou, ele não está só virando imperador. Ele está cravando o poder absoluto dele na França e mandando um recado bem claro para o resto da Europa de que as suas ambições não tinham limites. Ok, mas Napoleão não era só guerra, né? Vamos mudar um pouco o foco agora. Saindo do campo de batalha para falar de um legado que dura até hoje. O Napoleão reformador, o cara das leis. E essa parte da história dele é fascinante. O Código Napoleônico talvez seja a criação mais importante dele, a que mais durou. Pensa bem, por trás das batalhas, ele estava construindo uma sociedade totalmente nova, baseada em mérito, igualdade de todos perante a lei, direito à propriedade, ideias que para a época eram, assim, revolucionárias. Dá uma olhada na quantidade de coisa que ele fez. Se a gente focar aqui nessa parte da consolidação de poder, fica claro que Napoleão não era só um conquistador, ele era um modernizador. Ele implementou reformas políticas e sociais gigantescas, como o próprio Código Napoleônico, que, olha só, influenciou as leis na Europa inteira e chegou até aqui, na América Latina. Mas é claro que não dá para falar de Napoleão sem falar de guerra, né? Então vamos voltar para o auge do poder militar dele para entender como foi essa expansão gigantesca pela Europa. É só olhar para ver. Foi uma época de guerra praticamente sem parar. O exército dele, a famosa Grande Armée, era o maior da Europa e marchou pelo continente todo. Nessa parte aqui das guerras napoleônicas, a gente vê as batalhas mais famosas que levaram ao domínio francês desde Portugal até a fronteira com a Rússia. E que batalhas, hein? Elas definiram essa era. Austerlitz, por exemplo, foi a obra-prima dele, pura tática. Ele fez os inimigos atacarem um ponto que parecia fraco, mas era uma armadilha. Em Jena-Auerstedt, ele garantiu o domínio sobre a Prússia. Já Borodino, na Rússia, foi uma vitória sim, mas daquelas super sangrentas, brutais, e que, ironicamente, já era um sinal do desastre que vinha pela frente. Aí tem um ponto-chave. Napoleão era imbatível em terra, mas no mar a Grã-Bretanha mandava. Se não dava para vencer na batalha naval, ele pensou, vamos vencer na economia. E essa foi a grande cartada dele, o bloqueio continental. A ideia era isolar e basicamente quebrar a Grã-Bretanha, que era seu maior e mais teimoso inimigo. Só que o tiro saiu pela culatra. Essa guerra econômica acabou dando muito errado. Dá pra ver aqui que essa política do bloqueio continental gerou um problemão. Países que dependiam do comércio com os britânicos, tipo Portugal e a Rússia, não aceitaram, e isso arrastou a França para mais e mais guerras. Com certeza foi ali que começou a plantar a semente da própria derrota. E é exatamente isso que nos leva para o ponto de virada. O momento em que a ambição de Napoleão passou dos limites e que marcou, sem dúvida, o começo do fim do império dele. A campanha da Rússia em 1812 é descrita como uma das maiores derrotas de Napoleão. E, sinceramente, dizer derrota é até pouco. Não foi só uma derrota, foi uma catástrofe. Uma coisa que abalou a base de todo o império. A invasão da Rússia foi um desastre, assim, gigantesco. Pensa só, de um exército com mais de 500 mil de soldados, só uma pequena parte conseguiu voltar. O inverno russo, que é terrível, junto com a tática russa de queimar tudo pelo caminho, simplesmente aniquilou a Grande Armée. E junto com o exército, foi embora também o mito de que Napoleão era invencível. A partir daí, a queda foi vertiginosa. Vamos agora para o capítulo final dessa história, da última grande batalha até o exílio definitivo. A queda foi muito rápida e não teve perdão. Tudo começa com aquele desastre na Rússia em 1812, e isso leva direto para a derrota final, a decisiva, em Waterloo, 3 anos depois, em 1815. E depois disso, só tinha um destino para ele, o exílio numa ilha super isolada, de onde ele nunca mais sairia. Waterloo. O nome, por si só, já virou sinônimo de derrota, né? Foi ali que uma união de exércitos europeus deu o golpe final. E dessa vez eles garantiram que não teria volta. Mandaram ele para Santa Helena, uma das ilhas mais isoladas do mundo. E foi assim que a história dele terminou. O homem que chegou a dominar um continente inteiro morreu bem longe de todo aquele poder, com seu império totalmente em ruínas. Então fica a pergunta, qual é o verdadeiro legado de Napoleão? Foi o tirano cujo império desabou em meio à guerra? Ou foi o visionário cujas reformas ajudaram a construir o mundo que a gente conhece?
A verdade é que ele foi as duas coisas. E é justamente essa contradição, sabe? Essa dualidade entre quem constrói e quem destrói que faz dele uma figura tão, mas tão fascinante na história.